28º Domingo do Tempo Comum, Ano B. Leitura para 13 de outubro de 2024 com o tema Entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Orei e foi-me dado a prudência, implorei e veio até mim espírito de sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, em sua comparação, considerei a riqueza como nada. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Irmãos e irmãs, a oração abre caminhos impossíveis ao homem. A oração afasta de nossos caminhos as propostas enganosas feitas pelo homem, desprovido do amor e da misericórdia de Deus. A oração é um caminho de diálogo direto com Deus. Nesta leitura, somos chamados a estar sempre em oração, como preparação profunda para o nosso trabalho missionário. A oração é uma riqueza da qual o inimigo de Deus tenta nos afastar. A oração, quando nos colocamos a serviço da vida, do amor e da misericórdia, ela nos acumula de bens para a eternidade. Mesmo quando não encontramos gosto ou sentido, vamos permanecer nesse diálogo com Deus, que nos abre portas e caminhos para o irmão e para a eternidade. Na segunda leitura aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Irmãos e irmãs, Deus nos convida a escutar e acolher a palavra. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma, do espírito, das articulações, da medula, e a palavra discerne nossos pensamentos, nossas intenções. Nada pode fugir à sua presença. Este poder que a palavra tem deve desesperar o inimigo de Deus. Esse poder que a palavra tem deve nos alegrar, nos sustentar e nos dar a certeza de que nada escapa ao poder da palavra de Deus. Sejamos firmes e fiéis no cumprimento da palavra do Senhor e venceremos o poder do mal. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. Um homem aproximou-se de Jesus e perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Tu sabes os mandamentos? Não mates, não cometa adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra o pai e a mãe? O homem disse: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, ele retirou-se pesaroso porque era muito rico. Então Jesus, olhando aos discípulos, disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem pode salvar-se então? Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas a Deus não é, porque a Deus tudo é possível. Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, justamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Irmãos e irmãs, Jesus deixa muito claro que a vida eterna é uma conquista, é uma construção que devemos fazer a cada dia. É preciso despojamento de tudo aquilo que me impede de servir. É preciso tomar uma decisão de vida,
fazendo a escolha determinante de se tornar escravo dos bens e servir ao poder que explora, escraviza e mata, ou servir a Deus, despojando de seus bens, de seus luxos, de suas comodidades, para depois servir aos irmãos. A nossa sociedade busca nos dar uma formação onde é bem visto, bem sucedido e aceito nas rodas sociais quem tiver condições, se for detentor de bens e poderes. Não tem valor quem não consegue se destacar economicamente. Não tem valor quem depende de tudo para sobreviver. Não tem valor quem está fora das rodas sociais, que vive nas periferias da vida, do poder e da religião. Estas realidades levam Jesus a proclamar impossível de entrar no reino de Deus aqueles que se tornam servos e escravos do ser e do ter. O reino de Deus pertence aos que promovem a paz, promovem o direito e a justiça. O reino de Deus pertence aos que procuram vivenciar a acolhida e a misericórdia. O reino de Deus pertence aos que procuram vivenciar o despojamento e se colocam a serviço do reino. O reino de Deus pertence aos que procuram escutar e que procuram responder com a vida o chamado que Deus faz. Cumprir com os mandamentos é uma exigência de fé e de respeito à vida. Também uma exigência de amor e de misericórdia. Mas Jesus vai além e pede àquele homem que é preciso despojar dos bens, que é preciso colocar os bens a serviço, que os bens devem contribuir para a liberdade das pessoas e devem contribuir para vencer desigualdades. Mas Jesus vai mais além ainda, ao revelar que vivenciando os mandamentos, que despojando os bens, agora é preciso colocar-se a caminho e assumir a evangelização, assumir os caminhos do Senhor, assumir o trabalho de resgate das ovelhas que foram ficando perdidas diante de tantas exigências e de tantas condenações. A nossa missão de ir com o Senhor Jesus pelos caminhos da Galileia das nações. Esta é a nossa missão. Que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.